Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, de novo eu aqui para saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou Valcenir Alves Machado e o nosso canal é o canal do Semeador. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês, os nossos inscritos aqui do canal, nossa família de Deus, por tudo aquilo que vocês estão fazendo, por aqueles que muitas das vezes esforçam em condividir os vídeos aqui do canal com outras pessoas, aqueles que deixam os comentários, que deixam os seus joinhas. O YouTube, a plataforma do YouTube considera muito isso e nós precisamos de fazer com que essa mensagem chegue até a outras pessoas. E o único jeito é condividir para que o YouTube possa considerar o nosso trabalho. Amém? Nós hoje vamos meditar num texto na Palavra do Senhor que nos chama muita atenção pela importância que tem os servos de Deus para o Senhor. Nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo de número 3, no versículo de número 24. É um versículo um pouquinho grandinho, mas nós vamos ler todo ele para nosso melhor aprendizado. Que nos diz o seguinte: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu ele, porém: Eu vejo 4 homens. Meus queridos e amados, esse texto que nós acabamos de ler é mais uma expressão do Senhor, mais uma confirmação para cada um de nós que Deus não tem limites. Não existe fronteiras para o nosso Deus. Não existe limites para a operação de Deus. Esse texto aqui, esse ocorrido aqui aconteceu há mais ou menos média de uns 800 anos antes da vinda de Jesus aqui nessa terra. Antes de Jesus. Esse rei, o mundo inteiro já ouviu falar do rei Nabucodonosor. Talvez tenha sido o rei mais famoso que existiu nas mediações do Iraque, naquela região ali. Ele era muito grande, muito famoso, muito conhecido em toda a terra, porque o seu domínio se estendeu em praticamente toda a terra naquele período. Ficou famoso. Este homem aqui tinha com ele algumas pessoas que criavam leis, faziam leis para que os outros pudessem seguir. Nós vamos deixar de um lado esse negócio aqui de lei e vamos falar da história dos 3 servos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 servos serviam na casa deste rei com retidão de coração, com sinceridade e com verdade no coração deles. Eles serviam ao rei e não deixavam faltar nada, não erravam em nada. Nunca cometeram nenhum tipo de erro. Mas eles eram visados pelos adversários da casa, porque eles cresciam e eram sempre engrandecidos diante do rei devido ao jeito que eles trabalhavam como servos de Deus no palácio de Nabucodonosor. É normal, meus irmãos, quando um servo de Deus, quando uma pessoa de Deus começa a ser abençoados pelo Senhor, começam a ser vistos pelos seus patrões, começam a ser vistos por aqueles que dominam no reparto onde eles estão trabalhando, porque Deus, ele faz engrandecer os seus servos. Deus, ele exalta os seus servos onde quer que eles estão, na sinceridade do coração de cada um deles, na dedicação do trabalho deles, Deus os abençoa. Tanto tem um texto na Bíblia que Deus diz na Bíblia assim: Eu não vos fiz por pés, mas vos fiz por cabeças. Então é muito importante tudo aquilo que Deus fala na palavra, porque se nós olharmos para a palavra, vamos ver o cumprimento naquilo que Deus fala. Esses 3 servos aqui, eles já eram servos de Deus lá em Israel. Mas eles foram levados a cativos para a Babilônia
sofreram todos os martírios que nós não queremos nem entrar nos méritos aqui. É um assunto para um próximo vídeo. Mas eles colocaram no coração deles, passa o que passar, haja o que houver, nós nunca vamos negar o nosso Deus, nós nunca vamos nos misturar com as coisas que não provêm do nosso Deus, nós nunca vamos nos aliar a outros deuses, porque para nós existe só um Deus. Eu vou dizer outra vez, para nós existe só um Deus. Deuses existe um monte, e até muitos deles são muito bons, podemos assim dizer. Muitos deles fazem coisas até mesmo espetacular, mas Deus para nós é só um. Que fica bem claro, né? Nós sabemos que os irmãos, os cristãos entendem isso. Só existe um Deus para nós. Nós voltamos o nosso olhar, o nosso pedido só para Ele. Esses 3 servos aqui negaram de se ajoelhar e se sacrificar diante dos deuses de Nabucodonosor. Foram julgados e condenados, e a sentença era morrer queimados vivos. Parece pouco, né? Vão morrer e ser queimados. Não, vão morrer queimados vivos. Se construía uma caldeira enorme, se colocava muita lenha para aquecer aquela caldeira. Aqui no caso da palavra se chama de fornalha. Diz a palavra do Senhor que os homens colocaram o fogo além do normal, mandou ela ser aquecida 7 vezes mais do normal. Muitas das vezes nós perguntamos assim, mas tem como aumentar o calor do fogo? Existe como aumentar o calor do fogo. A graduação do fogo pode aumentar de quanto nós queremos. E mandou-se colocar mais lenhas e abafar para que tivesse bem quente. Qualquer osso que caísse naquele fogo virava cinza instantaneamente. Nabucodonosor mandou que aqueles homens fossem levar aqueles homens e jogar todos eles dentro da fornalha, porque foi assinado um decreto, e o decreto do rei não podia voltar atrás. Diz a palavra do Senhor que os homens que levaram aqueles homens para jogar dentro da fogueira se queimaram também. Diz a palavra do Senhor que quando o rei, esperando agora o final daquele episódio, ele foi para uma parte segura e olhou para dentro da fornalha onde foi jogado Sadraque, nosso irmão, Mesaque e Abednego. Diz a palavra aqui do Senhor que ele viu lá do alto que os 3 servos do Senhor estavam andando dentro da fogueira e tinha junto com eles um outro homem que o fazia de companhia. Agora ele espantando, voltou até os homens que fizeram a lei, os sátrapas, os juízes, todo aquele elenco de pessoas, né, maravilhosas que estavam do lado dele, e disse para eles: quantos homens nós jogamos na fogueira? Não foram 3? E eles disseram: sim, rei, nós fizemos jogar na fogueira 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora o rei volta para eles e fala: mas eu daqui de cima posso chamar vocês para vir comprovar. Eu vejo 4 homens que estão andando dentro da fogueira. E o 4º homem, ele tem o aspecto de um anjo de Deus. Ele tem o aspecto do Deus vivo. Ele agora falou para eles: nossos deuses são deuses mortos. Nós servimos a deuses mortos. Nós fazemos deuses mortos para nós, mas eles têm com eles o 4º homem que tem o aspecto do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
E eles correram junto com ele para ver e viram e comprovaram com os próprios olhos que tinha um quarto homem que andava com Sadraque, com Mesaque e Abednego dentro daquela fogueira. Ele chama para fora Sadraque, Mesaque e Abednego. Venham para fora. Meus irmãos, só um milagre. Só um milagre. Porque eles subiram degrau por degrau por degrau, porque tinha sim a possibilidade de subir, porque ele os chamou para fora. E eles subiram. E ele mandou que eles viessem à sala do rei. E ali os espertos, os sábios, os entendidos que estavam do lado deles, que pareciam seus amigos, disseram para eles: vocês estão vivos? Tocaram com as mãos, sentiram o perfume dos homens que estavam ali, e não existia, diz a palavra do Senhor, neles, nem sequer cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo dos 3 servos de Deus foram tocados. Por quê? Deus, ele falou: onde for o meu servo, onde estiverem os meus servos, na minha presença, eu estarei junto com eles. Meus irmãos, onde quer que nós colocarmos nossos pés, seja querendo nós ou não, o Senhor Deus, ele vai estar conosco. Se nós formos forçados, mas estivermos na posição, o Senhor vai estar junto conosco. Ele vai mandar o seu anjo ir conosco. Quando o rei ordenou que jogasse 3 homens, foram jogados 3. Quando ele ordenou Sadraque, Mesaque e Abednego para sair, saíram os 3. Ele não podia dar ordem para Deus. Sai você também daí de dentro para que eu possa te ver. Porque ele não tinha Deus como Deus, ele tinha outros deuses para ele. Agora os servos do Senhor puderam ver Deus do lado deles, ver o Senhor do lado deles e poder dizer: Senhor, nós nunca imaginaríamos que até dentro de uma fogueira o Senhor pudesse entrar conosco, mas o Senhor mandou sim, o Senhor ordenou que o seu anjo pudesse entrar conosco e nos livrar daquele fogo. Meus irmãos, Deus pode todas as coisas. Deus fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões para não tocar a Daniel. Deus mandou um anjo ir lá no estômago da baleia para dizer assim: você não vai tocar no meu servo Jonas. Deus mandou um anjo ir para o barco para dizer assim: olha, o barco não vai tombar porque eu estou aqui nesse barco. Deus faz todas as coisas para a honra e para a glória do seu próprio nome. Deus continua sendo Deus, independentemente daquilo que aconteça. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu o livramento para eles. No caso de Daniel, Deus deu o livramento para eles. No caso de Jonas, Deus deu o livramento para Jonas. E em outros muitos casos. Podemos dizer assim: mas Deus vai no mar, Deus vai no fogo, Deus vai na jaula dos leões, Deus vai na tumba onde tem Lázaro e fala: sai para fora, Lázaro, porque ainda não é hora de você morrer. Sai para fora, Lázaro, porque ainda não é hora de você vir. Meus irmãos, Deus pode todas as coisas. O Deus que nós servimos não é o Deus de Nabucodonosor. O Deus que nós servimos é o Deus dos deuses, que pode todas as coisas. Ele pode levantar os mortos, ele pode levantar os caídos, ele pode te socorrer onde quer que você for. Você pode dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Se tiver que morrer, Deus é o nosso Deus. Se tivermos que ficarmos vivos, Deus é o nosso Deus. Independente de qualquer que seja o nosso conceito, meus amados irmãos, Deus continua sendo o nosso Deus. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a você desse canal, você que é inscrito conosco, pelo apoio que você nos tem dado, pela condivisão, por todo o seu trabalho aqui no canal. Nós de novo queremos agradecer a todos vocês e dizer: fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal, se Deus assim nos permitir. Amém, e fiquem todos com Deus.